Você já fez sozinho alguma coisa que foi fruto das suas mãos unicamente? Tipo assim, você já construiu alguma coisa que você fez sozinho? Eu fiz, pastor, eu fiz um brinquedo para o meu neto. Que bom, eu acredito que deve ter ficado legal. Eu fiz, pastor, eu fiz um alimento para a minha família. Possivelmente a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa sozinho. Desenvoltura, habilidade, material, e aí a gente faz alguma coisa sozinho. Agora deixa eu dizer essa frase, e aí você vai acompanhando comigo para ver se faz sentido. Porque depois eu quero trazer a referência de forma muito exemplificada para a gente analisar essa frase. Olha só, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, não é grande. Pense comigo nessa frase. E eu quero estabelecer talvez conosco hoje, com você, um desafio da gente pensar o que é que estamos construindo para a vida pessoal, para a vida profissional e para o reino de Deus. Então eu vou repetir a frase e vou trazer a referência de alguém que construiu algo muito grande, para a gente fazer jus à nossa temática. Olha só, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, não é grande. E eu quero trazer como referência uma figura tão conhecida, inclusive cinematográfica. Algumas produções do cinema já reproduziram a imagem daquilo que é a sua história. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, o começo, capítulo 6, versículo 15. A história de Noé, é ele mesmo. A história de Noé é narrada no primeiro livro da Bíblia, o começo, o Gênesis. Esse é o primeiro livro quando você pega a Bíblia Sagrada e localiza a primeira leitura do livro inicial. E aí você vai encontrar Gênesis. A história desse homem traz algo de forma impactante e, de certa forma, curiosa. Vamos pensar primeiro na temática. A arca que ele foi orientado a construir tem essas medidas, presta atenção. 6 de Gênesis, capítulo 15. É assim que você fará 300 côvados de comprimento, por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Fazendo essa leitura, olhe para mim, fazendo essa leitura, a gente fica pensando assim, algo tão simples, algo tão tranquilo. Côvados. A gente talvez não tenha muita ideia do que são côvados, mas eu quero que você ouça sempre a temática dessa noite. Ninguém faz nada grande sozinho. E Deus desafiou Noé para construir uma arca, e o contexto da história, eu acho que você já sabe. As pessoas estavam completamente desobedientes, a maldade no mundo de uma forma tão decepcionante, e Deus então anuncia a Noé o seu projeto e convida ele para construir uma arca. O contexto da história e a necessidade dessa grande embarcação não é a razão da nossa meditação. Nós vamos refletir puro e simplesmente sobre o tamanho, a dimensão daquela embarcação. Inclusive, as circunstâncias de Noé para construir um barco daquele era improvável.
Noé não estava perto do oceano, perto de lagos, perto de mares, perto de rios, perto de alguma coisa que pudesse sugerir talvez um movimento de um transporte, daí então lançá-lo no mar para o batismo da barca e fazer o teste. Não estava. Além disso, a região de Noé sofria de uma estiagem absurda de anos, de nenhuma referência de quando tinha caído água, chovido. Portanto, veja quantas circunstâncias impedidoras, com dificuldade para aquele homem então aceitar o desafio. E o desafio de Noé era embaraçoso. Eu quero uma arca com essas medidas. Você vai fazer uma arca que tenha 300 côvados de comprimento. Um côvado, segundo os historiadores, é da ponta do dedo ao final do cotovelo. Portanto, é essa a medida. Você consegue enxergar que, a depender de cada pessoa, nós vamos ter um côvado diferente. Braços maiores, braços menores. A medida da arca que Deus orientou a Noé tinha essa medida, ou essas medidas. E aí, a grandeza da obediência de Noé começa a nos chamar a atenção, e o desafio de perceber que ele precisou de uma equipe. Olhe para mim. Senão você vai perder algum ponto e vai atrapalhar seu raciocínio. Olha só, ele precisava de uma equipe, de um time, de ajuda. E quem ele procurou primeiro ajuda? A sua família. E compartilhou com a família, e aí esposa, filhos e noras. E aí ele disse, é essa a petição de Deus. Todos então devem ter conversado. Eu fico fazendo suposições. Não está no texto sagrado, naturalmente, mas eu fico fazendo conjecturas. A cara da esposa de Noé olhando para os filhos olhando para a esposa, as esposas olhando para os maridos. E aí, será que meu sogro perdeu o juízo? E aí, será que papai está desorientado? Será que meu marido está sem noção? E aí, no primeiro momento, o impacto do desafio de fazer um trabalho. E aí, antes da gente trazer a reflexão sobre quem estava compartilhando o desafio e o fator credibilidade. Noé tinha credibilidade junto à família. E uma vez tendo credibilidade, todos impactados com esse desafio, mas aí eu quero chamar a sua atenção para a proporção dessa construção. Farás a arca com essas medidas. E Deus deu as medidas. A medida da arca tem a unidade de côvados. E côvados, se a gente for transformar o côvado para a gente entender, ele tem, no mínimo, a depender de um braço menor, 45 centímetros e meio. Um côvado. Um pouco mais que uma régua. A régua infantil de escola, que tem 30 centímetros. E talvez, no máximo, 52 centímetros e meio. Essa é a medida do côvado mínimo. E aí, imaginem comprimento 300 côvados. Seriam 133,5, ou seja, 133 centímetros e meio, no mínimo. No máximo, 158 centímetros e meio. Olha só. Confira só comigo. Aí, dentro dessa perspectiva, aí a gente vai ajustar. Verdadeiramente, vocês estão certos, 135,5 metros e no máximo 157,5 metros. Está aqui no nosso esboço, obrigado. Comprimentos de 300 côvados, largura 50 côvados, aí a gente tem 22,25 metros e no máximo 26,25 metros. Altura 30 côvados, mínimo de 13,35 metros e máximo de 15,75 metros. Mesmo falando assim, usando das expressões das medidas, aí eu quero chamar a sua atenção porque essa embarcação, no mínimo, teria 135 metros.
de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 metros, irmãos, de altura. Para a gente ter uma noção desse tamanho e compartilhar com você desse tamanho, aí eu vou trazer uma figura para a gente fazer então um paralelo. A arca e uma embarcação média de um navio cargueiro. Olha só, 135 metros o comprimento. Se você já foi num porto, você já viu um navio que só leva container, cargueiro. Essa é uma construção para um homem que foi desafiado a construir. E ele então pegou as medidas. Um navio médio, cargueiro, tinha as dimensões da arca. E é curioso, é muito curioso quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem as informações que vão nos trazendo mais conhecimento do Senhor. Se formos um pouco mais sensíveis, vamos assimilar que Deus não está falando somente para aquele momento, para aquele contexto, mas o texto está revelado a nós e está de posse, você está de posse desse livro, está na sua mão. Como que Noé não era engenheiro naval, Noé não era conhecedor da engenharia, de construção de barcos, embarcações. Noé tinha outros ofícios, Noé tinha outras características, mas era o homem que Deus escolheu para uma missão. Você possivelmente tem um desafio dado por Deus para alguma coisa. Deus não nos chama para ser servos, para que a gente fique apenas vindo aos cultos e frequentando as reuniões sem um propósito. Há sempre uma arca na sua vida para a construção. Há sempre um desafio na sua vida para ser feito. E nesse desafio, aí eu quero trazer você agora a reflexão da temática. Ninguém faz nada grande sozinho. Você pode repetir comigo? Ninguém faz nada grande sozinho. Olha o desafio que nós temos então de receber as missões de Deus, os desafios de Deus, quer seja pai, quer seja mãe, quer seja filho, quer seja profissional, quer seja empregador, quer seja empregado, quer seja chefe, quer seja chefiado, quer seja funcionário, quer seja filho. Olha só, em qualquer nível, em qualquer situação, Deus vai nos chamar para construir alguma coisa, e o que Deus nos chama para construir nunca é pequeno. Há sempre uma perspectiva espiritual divina enorme diante dos nossos desafios, e você não tem ideia do que Deus espera de você para que o reino dele seja cada vez mais engrandecido, conhecido a partir das pessoas que circulam perto de você, quer seja desafios pessoais de conquistas através de admissões acadêmicas dentro do processo seletivo das universidades, talvez então dentro dos desafios de aberturas de empresas para que possa alcançar vidas através da empregabilidade e abençoando famílias, e a sua vida seja próspera e crescente, através, quem sabe, da sua simples possibilidade educacional, pedagógica, de instruir filhos, tirando pessoas tão pequenininhas como crianças de um mundo tão hostil, pervertido e destruído, com um tecido social apodrecido, como nós estamos acompanhando hoje em nossa realidade social, e Deus preparando você para construir nos seus filhos valores bíblicos eternos, que tragam um impacto para uma sociedade completamente comprometida. Deus está chamando você para construir uma arca. Comparação moderna, a arca teria o tamanho de um navio cargueiro médio. O total da arca seria capaz, irmãos, de comportar o equivalente a 450 vagões de trem. Você tem ideia do que Deus pediu a Noé? Você tem ideia do que Deus desafiou Noé? Noé, faça uma arca. Eu acredito que Noé, na primeira expressão de Deus, uma arca. Tudo bem, Deus, diz aí o tamanho. E ele pensou um barquinho. Pensou algo que ele pudesse se divertir com os filhos e possíveis netos. E Deus então dá as medidas. E aí Noé devia ter dito a ele:
só isso? Tem mais alguma coisa? E você consegue enxergar comigo que numa construção aí vieram as orientações internas, como produzir a arca com os compartimentos, com aquilo que eram os setores internos para a construção dessa arca? Pois então, Noé não construiu apenas um barco estiloso, Noé construiu um barco funcional, que é resultado de uma obediência, e isso fez toda a diferença porque havia um propósito. A sua vida tem um propósito. Diga assim: a minha vida tem um propósito. Acredite no que você está ouvindo da sua própria voz, e eu espero que você tenha dito, porque essa casa é uma casa para trazer para você a palavra de Deus ministrada nessa plataforma, não apenas para uma reunião de final de semana, onde a gente se encontra, se confraterniza, toma um café, adora, canta algumas canções. Não, essa casa, além de tudo isso, que é muito interessante, é para que você saia daqui impactado, com a certeza de que você não foi concebido por sua mãe aleatoriamente, pelo acaso, e você não nasceu simplesmente porque aconteceu. Deus tem um propósito incrível, maravilhoso na sua vida. A construção de Noé não tinha preocupação de estilo, tinha preocupação de funcionalidade, propósito, razão de ser. A obediência de Noé, as instruções de Deus sempre tiveram como resultados proteção à vida, proteção à família, proteção a todos quantos talvez quisessem ouvir a mensagem de Noé. E aquela proposta de Deus no coração de Noé foi compartilhada com uma equipe. E por mais que no primeiro momento a equipe se assustou, e eu acredito que não foi fácil para a esposa de Noé digerir aquele desafio, não foi fácil para os filhos de Noé entenderem aquela mensagem, muito menos para as noras. Olha só, todos então abraçaram o desafio, e Noé era um homem que tinha credibilidade junto à sua equipe, ao seu time, e então partiram para cumprir a missão. Noé não construiu algo sozinho, porque o que ele precisava construir era grande. Veja a imagem de um cargueiro real, e aí você tem noção do que um homem e uma família construiu para obedecer a Deus. Ninguém faz nada grande sozinho. Toda grande obra nasce da palavra de Deus, e daquilo que Deus começa a arder no coração. Me escute, porque possivelmente algo está ardendo no seu coração. E quando eu falo algo ardendo no coração, não precisa necessariamente ser missões transculturais, não precisa necessariamente ser algo tipo dessas atividades ministeriais específicas. Se tiver ardendo já algo nesse sentido, converse conosco, converse com os nossos missionários para que possam orientá-lo. Mas de repentemente alguma coisa no seu coração já esteja ardendo como um desafio pessoal, de algo que você precisa criar, construir, fazer. E acredite, se você quer construir algo que seja impressionante, maravilhoso e pode ser considerado como grande, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar da esposa, você vai precisar do marido, você vai precisar dos filhos, você vai precisar dos irmãos, você vai precisar de ajudante. Toda a grande obra nasce do coração de Deus e começa a arder em nós, e as pessoas então vão começar a ser inquietadas pelo poder da convicção, da persuasão que a gente tem por aquilo que está muito decidido, convicto. O que é grande demais para um homem só é exatamente o que Deus precisa para usar, para que possa mostrar então que somos todos um corpo, uma comunidade e dependentes de Deus. A missão de Noé era divina, claro. Noé tinha uma missão, estava diante de todos nós na ministração da palavra e na palavra lida, como o mundo estava corrompido e como a maldade havia crescido, e a missão era divina, mas não era missão única nem solitária, era uma missão para ser compartilhada, era uma missão para ser abraçada. Olha só,
Deus deu o projeto, Deus deu as medidas precisas, Deus sinalizou o propósito, mas Noé precisou entender, acreditar e, por fé, começar então à procura das primeiras árvores para fazer a serragem, para começar então a preparar cada tábua, começar então cada produto. Ele começou então a trabalhar, e ele liderou sua equipe, e ele comandou a sua turma, e ele trouxe então a família, e todos que passaram ou passavam por perto, naturalmente deveriam caçoar, deveriam zoar, deveriam tirar onda. Cara, que é isso? Você é muito maluco. Além de fazer uma coisa dessa, ainda envolve sua casa, sua família. Imagina então um homem numa área completamente sem água, construindo um barco dessa envergadura, com essas características. A missão de Noé era divina, mas o seu trabalho não era único nem solitário, ele precisou do time. A construção da arca durou décadas. Seria impossível um homem só erguer algo desse tamanho, dessas medidas, sem ajuda. Como segurar pelo menos uma tábua de um lado e correr para o outro para aplicar, sei lá, o prego, o betume, a cola? Gente, ajuda, a cooperação. Você está diante de desafios pessoais que você não vai conseguir fazer sozinho. E se você conseguir fazer sozinho, acredite, não será grande. Tudo aquilo que é do coração de Deus, que tem dimensões espetaculares, extraordinárias e de alcance, você precisa ter a convicção de que Deus está no negócio e de que você vai envolver as pessoas, trazer pessoas para perto de você a partir da sua casa. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Como é que está a sua atitude em relação àquele que você chama de Senhor? Como é que está a sua postura em relação àquele que está fazendo arder no seu coração alguns objetivos especiais, alguns planos que sejam fantásticos, maravilhosos? Que relação você tem com o divino? Que intimidade você tem com Deus? Estamos vivendo um domingo, começo do mês passado terminou, outubro acabou. Se fosse somar quantos minutos você passa conversando com aquele que tem autoridade sobre a sua vida, se fosse somar quantos minutos você passa com aquele que você diz que ama, que Deus, Senhor da sua vida, Jesus Cristo, Senhor da sua história, quantos minutos ao longo da última semana você parou para meditar na sua palavra e orar a Deus? Porque Deus está convidando você para algo grande. Mesmo sendo naquela época, naquele momento, o único que temia Deus e que pudesse ser considerado como justo naquela geração, Deus o inseriu em uma dinâmica de cooperação interessante, trazendo o coração da esposa, apesar do desafio ser completamente maluco, ser completamente insano, ser completamente surreal, para construir uma embarcação desse porte, mas Deus trouxe o coração da esposa para junto dele. Com a esposa vieram os filhos, com os filhos vieram a nora, e todos fizeram então um corpo, a uma equipe, porque quando Deus está no negócio, Ele vai começar a mover os corações das pessoas que estão ao seu lado, Ele vai impactar, Ele vai trazer as pessoas para o entendimento daquilo que está no coração dele, que passa pelo seu, que vai ser contagioso, vai disseminar no coração das pessoas que estão perto de você, porque se Deus está no negócio, Ele não vai deixar você sozinho, porque Ele quer algo grande, e algo grande a gente não faz sozinho. E ainda tem algo fantástico para assimilar, que Deus é um Deus que não permite a glória ser de ninguém senão dele.
E quando a gente começa a trabalhar com o Espírito Santo de Deus e na perspectiva divina com Deus, a gente começa a perceber que nós somos bem pequenininho em relação àquilo que Ele tem como projeto, e eu preciso compartilhar todas as coisas com aqueles que vão nos ajudar, porque é muito especial saber que como Deus capacita as pessoas diferentemente. É muito lindo ver o trabalho de Deus. O que seria do pastor se não tivesse o ministro de louvor? O que seria do pastor se não tivesse o ministro de multimídia? O que seria do pastor se não tivesse um missionário especializado na casa? O que seria do pastor se não tivesse alguém com um sentimento de patrimônio, de proteção, de cuidado, de zelo por aquilo que é cada porta, cada cantinho, cada lugar, cada centímetro dessa casa? O que seria de você como pai se não houvesse a ajudadora? O que seria de você, mãe, se não houvesse o filho, a proteção, o cuidado? Ouvi essa semana de uma mãe que disse: meu filho agora é meu pai, porque está dando em cima de mim e cuidando, porque eu não posso demorar muito tempo assim, e não posso fazer assado, e não posso fazer assim, porque eu posso ficar doente e ele está preocupado comigo. Somos um time, uma equipe, e Deus sabe das características, dos limites. Olhe para esse espaço aqui, essa plataforma. Aqui tem tanta ciência envolvida. Aqui tem eletricidade. Aqui tem alvenaria, aqui tem prédio, aqui tem coluna, aqui tem base, aqui tem algo fantástico que o pastor não conhece absolutamente nada. E quando a gente planeja, eu preciso ter o auxílio, a ajuda, a participação. É bacana demais. Olha só, porque de Deus somos cooperadores. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Toda a grandeza verdadeira daquilo que a gente promove exige necessariamente uma colaboração. Nem os esportes, que tem um único atleta, ele faz sozinho. Um grande tenista que seja muito bom naquilo que faz, ele tem um técnico, ele tem uma equipe, ele tem um preparador físico, ele tem um nutricionista, ele tem gente que é contratado para fazer parte da sua equipe. Mesmo diante do sucesso de um clube de futebol, onde tem um destaque de um super craque, ele nunca vai conseguir ganhar um campeonato ou ganhar uma grande temporada se ele não tiver um bom goleiro, se ele não tiver uma equipe de zaga, se ele não tiver um meio campo, se ele não tiver colaboradores e ajudadores que possam então fazer a composição de um time, de uma equipe. Você consegue perceber o que nós estamos querendo ministrar nessa noite? E olha, a amizade mais sincera nasce no momento em que uma pessoa diz à outra: o quê? Você também? Tipo assim, você também está envolvido nisso? Você também entendeu isso? Sabe o que é aquilo da gente disseminar, mandar, trazer a ideia, a lançar o desafio, e aí Deus começar a mexer no seu coração, inquietar você, e aí você conversar com alguém e dizer: você também está inquieto com isso? Você também está pensando nisso? Você também está nesse sentido? Sabe quem foi que disse isso? Ninguém mais, ninguém menos do que C.S. Lewis. A amizade, a percepção daquilo que a gente tem como projeto, como proposta e como trabalho, nasce verdadeiramente quando alguém diz a gente: o quê? Você também? Que massa, vamos junto. É assim que o reino de Deus avança, quando descobrimos que não estamos sozinhos na missão. Você não está sozinho. Tem alguém que está sendo contagiado, tem alguém que está sendo contaminado do ponto mais perfeito, mais maravilhoso no sentido da palavra. Tem alguém que está sendo impulsionado. Se alguém não estiver, não chore, não lamente, ore a Deus, fique tranquilo, porque você vai fazer algo grande, e algo grande a gente não faz sozinho. E por não fazer sozinho, Deus sabe disso, Ele vai mover pessoas para lhe ajudar, porque o reino de Deus tem grandes visões, e grandes visões se tornam realidade quando a unidade, através de um coração humilde, é entregue a Deus, dizendo: eu quero fazer parte desse sonho. É assim que funciona. O isolamento de cada pessoa, em cada setor, gera orgulho. E orgulho é algo que Deus repudia veementemente. A soberba incomoda o coração de Deus. Eu sei fazer, eu consigo fazer, eu posso fazer.
professor famoso, conferencista, e possivelmente você vai saber quem é, já disse que quando um professor quer identificar soberbos, exibicionistas, ele pergunta então à sua classe: quem já leu alguma obra de Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. Sempre tem um que quer trazer para todos a possibilidade que ele já leu, que ele conhece, que ele já fez. O professor, de forma muito educada, porque aquele que educa não constrange, não permite que ninguém passe vergonha. Aquele que educa, instrui reservadamente. Já dizem os mais experientes que se repreende de forma muito reservada. Ninguém precisa ver. E se elogia em público. Mas aí o professor diz: então, eu acredito, jovem, que você se enganou. Eu talvez não me expressei bem, porque Sócrates nunca escreveu nenhuma obra. Não diga o que você não sabe. Não apareça diante de circunstância que você precisa estar sempre aprendendo. Essa é a escola, aqui é o lugar. É fabuloso, é incrível como aquele que tinha o maior conhecimento de todas as coisas, Jesus, era simples e muito educador e muito pedagógico. É muito difícil você conversar com alguém que tudo que você diz eu já fiz, eu já sei, eu já fui, eu conheço. É desagradável, você não consegue conversar, a pessoa simplesmente expressa como se todas as coisas fossem muito conhecedoras. Esse próprio Sócrates, filósofo conhecido na história, ele já disse com muita propriedade: eu só sei que de nada eu sei. Porque cada vez que a gente mergulha num aprendizado, cada vez que a gente mergulha numa oportunidade de conhecimento, a gente começa a perceber como o universo do conhecimento é grande e como a gente desconhece todas as coisas. Helen Keller era uma surda e cega, e ela tinha uma expressão que dizia assim: sozinha eu quase não consigo fazer nada. Mas quando estamos juntos, olha só, eu consigo fazer todas as coisas, mesmo sem a visão. Todos nós somos um pouco cego. Todos nós somos um pouco surdo, todos nós somos um pouco deficiente, todos nós somos um pouco limitado, porque a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo, a gente não tem condições de tudo. O segredo da grandeza e daquilo que Deus tem como oportunidade para nos fazer realizar é a certeza que eu dependo de Deus e eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter ajudadores. Eu preciso ter pessoas, isso não necessariamente só na atividade eclesiástica, igreja, na família, na empresa, na vizinhança, em qualquer ambiente, nós precisamos sempre depender de Deus e de pessoas. Deus não nos chamou para sermos heróis isoladamente, nunca, nunca que no coração de Deus está a pretensão de que você seja um herói destacado como grande conquista, nunca, porque a glória é dele, tudo para ele, em função dele. O que ele está desafiando você é ser cooperador fiel, porque ele quer fazer na sua vida algo muito grande. Noé não apenas construiu uma arca com essa dimensão, um barco com essa criatividade náutica incrível. Ele pregou, ensinou com a sua vida, motivou e demonstrou piamente confiança e fé num Deus incrível, que diante de um desafio surreal, improvável, Deus estava trazendo a ele a certeza de que havia um propósito naquela construção. A verdadeira grandeza daquilo que a gente promove, e espiritualmente eu estou falando, não é o tamanho necessariamente visível de uma obra que talvez a gente queira dar reconhecimento, mas o grau de obediência que nós temos a Deus. Eu vou repetir essa fala. O que Deus está necessariamente esperando de nós não é necessariamente que a gente tenha uma grande obra visível, palpável, diante dos nossos olhos, como a construção de um prédio ou um barco dessa envergadura. A preocupação de Deus maior não é essa. A preocupação de Deus maior é que nível, que grau de obediência você tem a Deus
quando todas as coisas forem completamente contrárias àquilo que está diante dos seus olhos. Costumamos acreditar em Deus quando está tudo certinho, quando a nossa conta bancária está organizada, quando o nosso plano de saúde está em dia, quando nós temos uma reserva. Aí Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, mas quando algumas coisas nos faltam, quando algumas coisas não estão na nossa programação, como que eu faço para dizer a Deus: Deus, apesar de qualquer coisa, de qualquer realidade, eu confio e acredito no Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: assim como um corpo tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos uma conexão incrível. Nós temos uma unidade que pode ser imbatível. E foi assim nas grandes experiências bíblicas da história, como a superação de tantas experiências, que bastou só alguém acreditar na missão e compartilhar com sua equipe, e os resultados aconteceram. O famoso escritor, pastor norte-americano Rick Warren tem essa expressão: você não pode cumprir o propósito de Deus sozinho, porque a vida cristã é vivida necessariamente em comunidade, necessariamente em compartilhar. Irmãos queridos, com alegria a gente conclui uma palavra como esta, trazendo ao seu coração: essa é uma casa que está sendo admoestada a trabalhar sempre em equipe, e queremos fazer algo que é de Deus e muito grande, porque sendo de Deus e sendo grande, nós vamos precisar de ajuda. Deus sempre chama pessoas para algo maior do que elas mesmas. Deus sempre chama pessoas para que o que você vai fazer vai se eternizar além da sua existência. Deus sempre chama pessoas que dependam necessariamente dEle, que possam até dizer: tenho esse conhecimento, tenho essa formação, Deus me deu a oportunidade de construir na vida isso ou aquilo, mas o coração está sempre redimido, submisso e dizendo a Deus: olha, sem o Senhor nada eu posso fazer. Porque Jesus nos ensinou: sem mim nada podereis fazer. A arca, irmãos, não foi apenas uma grande embarcação e de uma engenharia náutica incrível, de alguém que não tinha formação nessa área. A arca não foi apenas uma embarcação desse porte. A arca foi o resultado da colaboração entre alguém que recebeu o desafio, aceitou e disse: eu confio no Senhor, compartilhou na equipe, envolveu-os em fé, trouxe a obediência, e isso é uma junção do que é divino com o que é humano, porque Deus não precisaria de nós, mas Ele quer que nós sejamos os instrumentos das grandes obras dEle. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, não é grande. Nem mesmo Noé, o homem que andava e muito temente a Deus, conseguiria fazer algo sozinho, se não fosse a sua equipe. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar porque você tem algo muito grande que Deus quer fazer na sua vida. Não sei qual a arca que Deus quer que você faça na sua vida. Que construção, que valores, que alicerce Deus quer fazer na sua vida. Na igreja, grandes ministérios crescem quando há cooperação, jamais competição. Na família, grandes conquistas nascem da unidade. Na missão, ninguém evangeliza o mundo sozinho, somos todos corpo numa ação coletiva conjunta de anunciação do Evangelho. O que Deus começou em você será completado através de alguém. O que Deus dá início na sua vida, acredite, alguém vai dar sequência. Se você quer ir rápido, escuta essa: vá sozinho.
Se você quer ir longe, vá acompanhado. É um provérbio africano. Se você quer ir rápido, aí você vai ficar sozinho. Mas se você quer caminhar e ir muito longe, leve alguém com você. Isso vai compartilhar parceria, vai compartilhar desafios, e Deus vai lhe fazer alcançar o que está no seu coração. Que Deus te abençoe.